Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente a respeito do que entendemos por divisão euclidiana. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo dando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que queira aprender alguma coisa de aritmética. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo deste vídeo em particular é falar brevemente a respeito da divisão euclidiana. Veja, quando nós estamos definindo o conceito de divisibilidade para números inteiros, nós estabelecemos uma relação. Contudo, nem sempre nós podemos dividir no conjunto dos inteiros um número pelo outro. Ou seja, esta relação de divisibilidade, ela só se aplica a alguns pares de números. Por exemplo, entre 4 e 2, entre 9 e 3, entre 25 e 5, entre 100 e 5. Mas se eu estou olhando 6 e 8, eu não consigo estabelecer uma relação de divisibilidade. Nesse sentido, a divisão euclidiana, que remonta aos trabalhos do matemático grego Euclides de Alexandria, escrito no século III a.C., vem justamente para mostrar como é que nós podemos fazer alguma relação de divisibilidade considerando dois números que não são divisíveis um pelo outro. Esta relação, neste caso, é o que nós vamos chamar de algoritmo de divisão euclidiana. Mas para entendermos com mais clareza do que isso se trata, vamos dar uma olhada nesse primeiro teorema, que é o teorema da divisão euclidiana. O teorema diz o seguinte: sejam A e B dois números inteiros com B diferente de zero. Existem dois únicos números inteiros Q e R, tais que o A se escreve da forma B vezes Q mais R, e o R está entre 0 e o módulo de B. Perceba que ele é maior ou igual a zero, então ele pode ser zero, mas ele nunca vai chegar até o valor do módulo de B. Como é que se demonstra esse resultado? Então, vamos começar a demonstração. É um resultado longo, mas é bastante interessante. A ideia original é o seguinte: eu vou considerar um conjunto em particular. E aí o conjunto que eu vou considerar é este. Estou chamando de S. Ele é formado por todos os números da forma A menos B vezes Y, onde Y é um número inteiro. Ou seja, eu estou fazendo a diferença entre A e os múltiplos de B. Mas não é este conjunto específico, é este conjunto, interseção com os naturais unidos com zero. Então, novamente, este primeiro conjunto quem é? Eu vou pegar todas as diferenças entre A e todos os múltiplos de B. Então eu vou fazer A menos B, A menos 2B, A menos 3B, A mais B, A mais 2B, A mais 0. Vou pegar todas essas diferenças, só que o que vai me interessar para constituir esse conjunto S são os resultados dessa diferença que sejam naturais, ou seja, positivo, ou zero. É isso que me interessa. Tendo conceituado esse conjunto, vamos fazer algumas observações. Então, pela propriedade arquimediana, eu posso falar que existe um inteiro, vou chamar esse inteiro de N, tal que
Quando eu estou comparando menos B e menos A, eu posso escrever que N vezes menos B é maior que menos A. Na realidade, essa propriedade vale para quaisquer inteiros A e B. Em particular, estou pegando menos B e menos A. Ou seja, o que eu estou dizendo é que existe um N tal que A menos NB fique maior do que zero. Logo, a primeira coisa que eu acabei de mostrar é que aquele conjunto S que eu construí, ele é diferente do vazio. Porque veja, aqui eu tenho um elemento que é a diferença de A com um múltiplo de B, e esse elemento é positivo. Tendo observado esse primeiro fato, perceba que S na realidade é um subconjunto dos naturais unidos com zero. Portanto, S é um conjunto limitado inferiormente. Então, como S é limitado inferiormente, do princípio da boa ordenação, eu posso dizer então que existe um menor elemento, vou chamar esse menor elemento de R, do conjunto S. Ou seja, S é limitado inferiormente, é não vazio, é um subconjunto dos inteiros, então ele tem um menor elemento. Esse menor elemento eu estou chamando de R. Bom, como R está dentro de S, então eu vou supor que o R é da forma A menos BQ para algum Q inteiro. Veja, então como R está dentro de S, o R é maior ou igual a zero. Então vamos registrar isso. O R é maior ou igual a zero. Sendo assim, suponha que o R é maior ou igual ao módulo de B. Então, neste caso, o que eu posso dizer é que R é igual ao módulo de B mais alguém. A forma matemática de escrever isso é: existe um S pertencendo aos naturais união com zero, tal que o R é módulo de B mais S. Logo, o que eu posso observar daí, então, aqui o zero é menor ou igual a S, ou seja, o S pertence aos naturais união com zero, então ele tem que ser maior ou igual a zero. Mas, por outro lado, como R é S mais um número positivo, o R é maior do que S. Porém, perceba o seguinte: o S é dado por R menos módulo de B. Lembre-se, o R é S mais módulo de B. Então, o S é R menos módulo de B. Em particular, o R está sendo descrito como A menos BQ menos módulo de B. Apenas substitui o R. E aí, perceba o seguinte: o módulo de B, a depender do valor do B, ou é B ou é menos B. Então, eu posso escrever dessa forma: A menos BQ mais ou menos B. Aí o mais ou o menos aí depende do sinal que o B tenha. E isso, na realidade, vira A menos B, vou colocar o B em evidência, que multiplica Q mais ou menos 1. Ou seja, S no final das contas é a diferença entre um múltiplo de B e A. Portanto, o que eu estou observando
é que S é um número maior ou igual a zero e que também se expressa como a diferença entre A e um múltiplo de B. Portanto, S está no conjunto S grande. O que é absurdo, porque ele seria então um elemento do conjunto S grande que é menor que o menor elemento dele. Então aqui eu tenho absurdo. E onde começou este absurdo? No momento em que eu supus que R era maior que o módulo de B, maior ou igual, para ser mais preciso. Portanto, o R é um número maior ou igual a zero e menor que o módulo de B. Ainda, note que se R é igual a A menos BQ, isso é equivalente a dizer então que A é da forma B vezes Q mais R. Portanto, a existência do Q e do R acabou de ser demonstrada. O que falta mostrar é que eles são únicos. Para mostrar a unicidade, eu vou fazer o seguinte. Agora, suponha que o A é da forma BQ mais R e também pode ser expresso da forma BQ' mais R', onde aqui eu estou considerando que Q', R e R' números inteiros, considerando ainda que eu vou ter que o R é um número entre 0, mas é menor que o módulo de B, e o R' também é um número entre 0 e menor que o módulo de B. Ou seja, eu estou dizendo que este Q e este R dessa igualdade não são únicos. É isso que eu estou supondo. Estou supondo que tem dois diferentes. Assim, perceba que, como R está entre 0 e o módulo de B, isso me permite escrever o seguinte: menos módulo de B menor que R menor que o módulo de B. Afinal, como R é um número positivo, R e módulo de R são iguais e aí eu aplicaria uma desigualdade modular. Mas isso implica, quando eu multiplico toda essa desigualdade por menos 1, que menos módulo de B é menor que menos R menor que módulo de B. E por outro lado, no caso do R', eu consigo falar a mesma coisa. Menos módulo de B é menor que R' menor que módulo de B. Ainda, eu vou observar o seguinte. Menos R é menor ou igual a R' menos R. Porque R' é um número maior ou igual a zero. Então, como eu estou somando um número maior ou igual a zero a menos R, essa desigualdade é verdadeira. Por outro lado, R é também um número maior ou igual a zero. E aí perceba, eu estou fazendo R' menos um número que é maior ou igual a zero. Portanto, isso aqui fica menor ou igual a R'. Tendo essas três desigualdades, eu consigo escrever algo interessante agora. Daí, eu vou ter o seguinte. Menos módulo de B, nós vimos que é menor que menos R. Que, por sua vez, é menor ou igual a R' menos R. Que, por sua vez, é menor ou igual a R'. Que, por sua vez, é menor que o módulo de B. O que me permite dizer, então, que menos módulo de B é menor que R' menos R. Isso fica menor que o módulo de B. O que, por sua vez, me permite dizer que o módulo de R' menos R é menor que o módulo de B. Por outro lado, eu tenho o seguinte. B vezes Q menos Q',
Isso na realidade ele é escrito como BQ menos BQ'. Só que quem é BQ? Lembre-se, vou fazer no cantinho. Eu estou supondo que o A é da forma BQ mais R. Então BQ é A menos R. Menos, agora no caso do Q', A menos R'. E portanto, isso ficaria A menos R menos A mais R'. Cortei aqui, então eu teria R' menos R. Assim, perceba aqui, se eu passo módulo nessa expressão, vai ficar módulo de B vezes Q menos Q', que eu já vou escrever com módulos separados. Então, módulo de B vezes módulo de Q menos Q', igual ao módulo de R' menos R, considerando essas 4 igualdades, que por sua vez, como está exposto aqui em cima, é menor que o módulo de B. Ou, o que eu estou dizendo é que o módulo de B vezes o módulo de Q menos Q' é menor que o módulo de B. Como o módulo de B é um número positivo, eu posso dividir nessa desigualdade, é possível e eu não altero nada. Eu vou estar dizendo então que o módulo de Q menos Q' é menor do que 1. Agora perceba o seguinte, Q menos Q' é um número inteiro. O módulo dele é maior ou igual a 0 sempre. Se ele é menor que 1 e é maior ou igual a 0, pelo fato de Q menos Q' ser inteiro e, portanto, seu módulo é um número inteiro, isso implica necessariamente que o módulo de Q menos Q' é 0. E isso só acontece quando Q menos Q' dá 0, ou quando Q é igual a Q'. Agora, se Q é igual a Q', daí perceba que eu tinha a seguinte equação. O A era da forma BQ mais R, que por sua vez era BQ' mais R. Nesse caso, R'. Se o Q é igual a Q', então essa parcela é igual a esta. Consequentemente, R é igual a R'. Portanto, os números existem e são únicos. E isso, então, encerra esta demonstração. Nas condições do teorema acima, ou seja, do teorema anterior, os números Q e R são chamados de quociente e resto, respectivamente, da divisão de A por B. Note que B divide A, C e somente C, o resto da divisão euclidiana de A por B é 0. Veja, se B divide A, eu estou dizendo que A é da forma B vezes um Q para algum Q inteiro. Então o resto nesse caso seria 0, porque isso é igual a B vezes Q mais 0. Por outro lado, se o resto da divisão euclidiana de A por B é 0, é porque o A é da forma B vezes Q mais 0. Mas B vezes Q mais 0 é BQ. Então, A é da forma B vezes Q e, portanto, B dividiria A. Só para simplificar essa ideia, eu vou pegar alguns números e vamos achar os restos e quocientes de divisões euclidianas. Por exemplo, se eu pego o número 19, ele é escrito como 5 vezes 3 mais 4. Então, se eu estou fazendo a divisão de 19 por 5, o quociente nesse caso é 3 e o resto seria 4. Se eu for fazer a divisão de menos 19 por 5, perceba que menos 19 é 5 vezes menos 4 mais 1. Então, nesse caso, o quociente seria menos 4 e o resto seria 1. Agora, dado o número natural B, a unicidade do quociente e do resto na divisão euclidiana por B nos permitem definir duas funções.
A primeira função é que eu vou chamar de função quociente da divisão por b, e ela é definida da seguinte forma. Eu vou denotar por QB, é uma função dos inteiros nos inteiros, que a cada inteiro A leva no quociente da divisão euclidiana de A por B. Um primeiro corolário que envolve essa função diz o seguinte: dado dois números inteiros A e B com B maior que zero, existe um único número inteiro n, que na realidade é o quociente da divisão de A por B, tal que NB é menor ou igual a A, que é menor que N mais 1B. A demonstração desse resultado é bastante simples. Veja, pela divisão euclidiana, eu posso dizer que existem Q e R, dois números inteiros univocamente determinados, tais que o A é da forma B vezes Q mais R. Isso com R entre 0 e, no caso, B. Porque, veja, o teorema diz que seria módulo de B. Mas como B é maior que 0, o módulo de B é ele mesmo. Em particular, se nós fizermos N igual a Q, e aí perceba que nesse caso isso nada mais é do que B aplicado em A, nós temos o seguinte: A é igual a N vezes B mais R. Daí, perceba, NB é menor do que A. Por quê? NB é menor que NB mais R. Como esse R pode ser zero, eu vou dizer que ele é menor ou igual a A. E, por sua vez, o A ele acaba sendo menor que N mais 1 vezes B. E isso, então, encerra a nossa demonstração. Este inteiro QB aplicado em A pode ser também interpretado como o maior inteiro menor ou igual do que o número racional A sobre B. Porque, veja, se o R é o resto da divisão, evidentemente aqui eu estou falando da divisão euclidiana, de A por B, então o que eu tenho? QBA vezes B é menor ou igual a A, que fica menor que QBA mais 1 vezes B. Isso é o que a gente acabou de demonstrar. Daí, perceba o seguinte: se eu divido tudo isso por B, eu teria QB aplicado em A é menor ou igual a A sobre B, aqui eu estou pensando como número racional, que fica menor que QB aplicado em A mais 1. Ou seja, esse quociente é o maior inteiro menor ou igual do que a parte inteira de A sobre B, ou ainda menor ou igual do que o número racional A sobre B. Então, nesse sentido, esse quociente a gente chama de parte inteira do número racional A sobre B, e eu vou denotar utilizando esses colchetes. Por outro lado, a segunda função que nós definimos a partir da divisão euclidiana é a função resto. A função resto ela é definida da seguinte forma: eu vou chamar de RB, é uma função dos inteiros nos inteiros, que a cada número A leva no resto da divisão de A por B. Bem, tendo definido essas duas funções, vamos trabalhar um pouquinho com elas. No exemplo 2, eu vou mostrar que o resto da divisão de 10 elevado a n por 9 sempre dá 1, não importa o n que eu considere. Para isso, eu vou utilizar o princípio de indução finita.
Então eu vou chamar de Pn a sentença aberta, descrita da seguinte forma: o resto da divisão do número 10 elevado a n por 9, isso dá 1 para todo n natural. Então a primeira coisa que eu vou observar é o seguinte: se n for igual a 1, então o resto da divisão de 10 elevado a n, nesse caso, ficaria o resto da divisão de 10 por 9. E isso de fato dá 1, pois 10 ele é escrito como 9 vezes 1 mais 1. Assim, a sentença aplicada no 1 é verdade. Agora eu vou supor que o resultado seja válido para algum n natural, ou seja, eu vou supor que o resto da divisão por 9 de 10 elevado a n para este n é 1. Eu tenho que mostrar agora que se eu pegar 10 elevado a n mais 1, na hora que eu faço a divisão euclidiana por 9, o resto também dá 1. Daí, o que eu posso observar é que 10 elevado a n mais 1 é igual a 10 elevado a n vezes 10. E, portanto, isso aqui acaba se tornando 10 vezes um número que, por hipótese de indução, eu sei que o resto da divisão por 9 é 1. Ou seja, 10 elevado a n é da forma 9 vezes um determinado q mais 1 para algum q inteiro. Assim, 10 elevado a n mais 1 é da forma 9 vezes 10q mais 10. Ou seja, 9 vezes 10q mais 9 mais 1. Ou ainda, 9 que vai multiplicar 10 vezes q mais 1 mais 1. Logo, o resto da divisão por 9 de 10 elevado a n mais 1 é 1. E isso então encerra a nossa demonstração, porque aqui eu acabei de verificar que a sentença aplicada em n mais 1 é verdadeira. Então o princípio de indução diz que o resultado vale para todo número natural. Ainda, o que eu quero observar nesse exemplo 3 é que, dado um número inteiro qualquer, nós temos duas possibilidades. Ou o resto da divisão dele por 2 dá 0, ou o resto da divisão dele por 2 dá 1. E por que isso ocorre? Porque, veja, lembre-se que esse 2 aqui faz o papel, então, do quociente. E o resto, ele é um número que, neste caso, ele seria maior ou igual a 0 e menor que 2. Portanto, ele admite duas possibilidades, ou 0 ou 1. Quando o resto da divisão de um número por 2 dá 0, eu vou chamar esse número de número par. E aí nós vamos dizer que ele é da forma 2 vezes um determinado inteiro. E quando o resto da divisão de um número por 2 dá 1, este número é chamado de número ímpar. E aí, observando o algoritmo da divisão euclidiana, este número então é da forma 2 vezes 1 inteiro, 2q, mais 1. Um outro conceito importante é o conceito de paridade. A paridade de um número inteiro é o caráter do número ser par ou ímpar. Ou seja, quando eu falo de paridade, eu estou falando para quais condições um determinado número é par ou um determinado número é ímpar. Ainda uma coisa que eu tenho que observar nesse exemplo 4 é que, ampliando essa ideia
do resto da divisão euclidiana, se eu fixo um número natural m maior ou igual a 2, eu posso escrever qualquer número n de modo único na forma mk mais r, onde k e r são dois números inteiros e o r está entre 0 e m. Ou seja, eu consigo, a depender da divisão de um número por um determinado valor n, escrever esse número de algumas formas distintas, considerando o seu resto. Para ficar mais claro, o que eu estou dizendo é o seguinte: se eu estou pensando que o divisor de um número é 3, então eu posso escrever um número apenas de 3 formas distintas. Ou ele vai ser da forma 3 vezes k, porque o resto vai dar 0, ou vai ser 3k mais 1, o resto vai ser 1, ou 3k mais 2, porque o resto tem que ser menor do que 3. Se eu estou pensando nos divisores por 5, o número que eu vou ter vai ser ou da forma 5k, aí o resto seria 0, ou 5k mais 1, se o resto for 1, se o resto for 2, 5k mais 2, se o resto for 3, 5k mais 3, se o resto for 4, 5k mais 4, porque o resto novamente tem que estar entre 0 e 5 neste caso. É isso que eu estou querendo dizer com este exemplo, é isso que eu estou querendo observar. No exemplo 5, o que nós faremos é avaliar a paridade de um número, para que fique mais claro o que é a paridade. Então, para isso, eu vou considerar o seguinte: eu vou pegar dois números naturais, a e n, só que, em particular, eu vou supor que o a é maior do que 2 e é um número ímpar. Nesse sentido, eu vou avaliar a paridade de a elevado a n menos 1 sobre 2. Então, veja, para que nós avaliemos esta paridade, nós precisaremos fazer algumas observações. A primeira é a seguinte: como a é ímpar, eu posso dizer que o a é da forma 2k mais 1 para algum k inteiro. Daí, quando eu avalio a elevado a n, isso no fundo é fazer 2k mais 1 elevado a n. E aí, o binômio de Newton nos diz que isso é a somatória para ir indo de 0 até n, de ni, 2k elevado a n menos i, vezes 1 elevado a i. Perceba que 1 elevado a i é 1. E, portanto, o que eu tenho é o seguinte: a elevado a n vira a somatória para ir indo de 0 até n, de ni, 2k elevado a n menos i. Perceba o seguinte: eu vou pegar o último termo dessa soma. Então, vai ficar n vezes 2k elevado a n menos n, que é 0. Mais somatório, para ir indo de 0 até n menos 1 agora, de ni, 2k elevado a n menos i. Este primeiro número binomial é 1. Isso aqui também é 1. Portanto, eu tenho 1. Mais a somatória, para ir indo de 0 até n menos 1. E aqui eu tenho, então, o número binomial ni. E esse 2 em particular, eu vou separar desse produto. Mas de que forma? Vai ficar 2 vezes 2 elevado a n menos i menos 1 vezes k elevado a n menos i. Portanto, a elevado a n é 1, mais 2 vezes o somatório para ir indo de 0 até n menos 1 do número binomial ni, vezes 2 vezes n menos i menos 1, vezes k elevado a n menos i.
Esta parcela toda em particular é um número inteiro. Então eu tenho 2 vezes um número inteiro mais 1. Logo, a elevado a n é um número ímpar. Ou seja, a elevado a n é ímpar. Logo, a elevado a n menos 1 é par e, portanto, a elevado a n menos 1 sobre 2, isso é um número natural. Então essa é a primeira observação que eu irei fazer. Agora, uma expressão que eu posso obter, mas eu não irei demonstrar aqui, caso você fique curioso com essa expressão, escreve nos comentários que eu faço um vídeo mostrando como você chega nela, é a seguinte. A elevado a n menos 1 sobre 2, isso pode ser expresso como a menos 1 sobre 2 vezes a elevado a n menos 1 mais a mais 1. E aí um outro fato que também é possível de mostrar, mas eu não mostrarei aqui, apenas vou registrá-lo, é o seguinte. Como este a aqui é ímpar, esta expressão toda vai ser par ou ímpar a depender do n. Se o n for par, esse somatório é par. Se o n for ímpar, esse somatório é ímpar. Portanto, o que nós precisaremos analisar é a paridade desta expressão aqui. Então, vamos registrar isso tudo. Então, como a é ímpar, temos que a elevado a n menos 1 mais a mais 1 é par ou ímpar segundo n for par ou ímpar. Eu também não irei demonstrar essa informação, mas se você ficou curioso, escreve nos comentários que eu faço um vídeo só mostrando como você chega nessa verificação. Assim, o que nós devemos fazer então é analisar a paridade de a menos 1 sobre 2. Porque, veja, a elevado a n menos 1 sobre 2 é o produto desta soma com este número. Se um desses dois números for par, o produto deles continua sendo um número par. Veja, esta expressão eu sei que é par quando n for par. Agora me interessa saber quando este número aqui embaixo é par. Então vamos descobrir isso. A primeira coisa que eu quero observar e eu vou fazer aqui no quadrinho é o seguinte. Eu sei que o a é um número ímpar, então eu poderia escrevê-lo da seguinte forma. 2 vezes um determinado k barra mais 1. E aí eu sei então que a menos 1 sobre 2 daria o próprio k barra. Portanto, utilizar esta forma específica para o número a não é uma boa ideia, porque esse k barra em particular pode ser par ou pode ser ímpar, e aí eu não teria como avaliar isso desta forma. Um outro caminho seria escrever o a em função da divisibilidade por 3. Portanto, ele poderia ser da forma 3k, 3k mais 1 ou 3k mais 2. Mas aí eu vou ter um problema por causa dessa divisão por 2. Assim, eu vou considerar a divisão euclidiana de a por 4.
E com base nisso, eu vou conseguir avaliar então quando A menos 1 sobre 2 é par. Então, só para registrar isso, como A é ímpar, tomemos uma das possíveis formas de A, considerando a divisão euclidiana por 4. Ou seja, ou A é da forma 4K mais 1, que aí ele seria o ímpar, ou o A é da forma 4K mais 3, que aí ele também seria ímpar. Agora note que se o A é igual a 4K mais 1, então A menos 1 sobre 2 vai ser 4K mais 1 menos 1 sobre 2. Este 1 cancela, portanto eu tenho 4K sobre 2 e isso é 2K. Portanto, neste caso, o que eu estou observando é que A menos 1 sobre 2 é par. A segunda possibilidade é se o A for da forma 4K mais 3. Mas aí, neste caso, A menos 1 sobre 2 vai ficar como 4K mais 3 menos 1 sobre 2. Isso é 4K mais 2 sobre 2. E, portanto, isso fica 2K mais 1. Logo, A menos 1 sobre 2 é ímpar. Com base nessas duas informações, agora eu consigo avaliar a paridade de A elevado a N menos 1 sobre 2. Portanto, A elevado a N menos 1 sobre 2 é par. Se e somente se o N for par, ou o A for da forma 4K mais 1. E isso então encerra a nossa análise. No exemplo 6, nós vamos achar todos os múltiplos de 5 entre 1 e 253. Para resolver este exercício, o que eu preciso fazer é o seguinte. Veja, do algoritmo da divisão euclidiana, eu sei que 253 é igual a 5 vezes 50 mais 3. Então, os múltiplos de 5 entre 1 e 253 seriam coisas do tipo 1 vezes 5, 2 vezes 5, 3 vezes 5 e assim por diante até 5 vezes 50. Porque se eu colocar 5 vezes 51, eu terei extrapolado o 253. Portanto, considerando a quantidade de números que eu terei aqui, eu concluo que são 50. Logo, eu tenho 50 múltiplos. Contudo, perceba o seguinte. Eu calculei os múltiplos contando a partir de 1. E se eu quisesse calcular a quantidade de múltiplos entre 30 e 257, como eu faria isso? Eu teria que contar número por número? O ideal é que houvesse alguma maneira de identificar essa quantidade sem necessariamente precisarmos especificar quais seriam esses múltiplos. É exatamente este o objeto dessa proposição 1 que eu irei demonstrar. A proposição 1 diz o seguinte:
Dado os inteiros A, B e C, tais que A, B e C são todos positivos e, portanto, naturais, e o B está entre A e C, então o número de múltiplos de A entre B e C é dado por a parte inteira de C sobre A menos a parte inteira de B menos 1 sobre A, se nós incluirmos o número B na contagem, ou seja, se o B for um dos múltiplos. Caso B não seja um dos múltiplos, aí eu vou calcular a parte inteira de C sobre A, a parte inteira de B sobre A e fazer a diferença entre esses dois valores. Então vamos demonstrar isso. A demonstração dessa proposição é bem simples. E aí nós vamos considerar o seguinte. A quantidade de múltiplos n de A, tais que estes múltiplos estejam entre 1 e C, é dada por C sobre A quando eu considero a parte inteira. Aliás, foi exatamente isso que nós observamos no exemplo anterior. Veja, eu queria calcular a quantidade dos múltiplos de 5 entre 1 e 253. Perceba que a quantidade deu exatamente o quociente da divisão euclidiana entre 253 e 5, que naquele caso era 50. Aqui eu estou fazendo a mesmíssima coisa. Estou pegando o quociente da divisão euclidiana de C por A. Da mesma forma, a quantidade de múltiplos naturais n de A, tais que esses múltiplos estejam entre 1 e B, sem contar o próprio B, é exatamente dado por B menos 1 sobre A, quando eu considero a parte inteira deste número racional. Ou seja, eu estou considerando todos os múltiplos, excluindo o próprio B. Então, todos os múltiplos de A até chegar em B menos 1 é dado por essa expressão. Se eu estou incluindo o próprio B na contagem em diante, então basta fazer a diferença entre este número e este. Vou repetir o argumento. Veja, a quantidade de múltiplos de A que estão entre 1 e C, considerando o próprio C, é a parte inteira de C sobre A. A quantidade de múltiplos naturais de A que estão entre 1 e B, agora tirando o próprio B, é dada por B menos 1 sobre A. Então, se eu for considerar os múltiplos de A que estão entre B e C, considerando o próprio B, eu preciso pegar a quantidade de múltiplos que estão até C e descontar a quantidade de múltiplos que estão até B menos 1, porque eu estou considerando B na contagem. Logo, a quantidade de múltiplos n de A, tais que esses valores estejam entre B e C, incluindo o próprio B, é dado pela diferença da parte inteira de C por A e de B menos 1 por A. Agora, se excluirmos o B da contagem, então a
quantidade procurada é, vou pegar novamente a parte inteira de C sobre A, porque aí eu estou considerando os múltiplos até C, e vou descontar a quantidade de múltiplos até B, incluindo o próprio B, porque eu estou tirando ele da contagem. Então, neste caso, fica a parte inteira de B sobre A. E isso, então, encerra a demonstração. Por fim, eu gostaria de falar brevemente a respeito do desenvolvimento da aritmética na Magna Grécia, ou na Antiga Grécia, como nós chamamos do ponto de vista da história da matemática. Segundo os historiadores, foi Tales de Mileto, que viveu entre 640 e 546 a.C., quem introduziu o estudo da matemática na Grécia a partir do seu contato com sacerdotes egípcios. Veja, a matemática originalmente surge na Mesopotâmia, depois ela surge de maneira independente no Egito, e como a Grécia teve intercâmbio cultural com egípcios e mesopotâmicos, a matemática acaba chegando na Grécia também. Mas, originalmente, o primeiro matemático que trabalhou com essa ciência na Grécia foi Tales de Mileto, o mesmo do Teorema de Tales. Os gregos se diferem dos egípcios porque eles consideram a matemática como ciência, ao invés de uma arte destinada a aplicações. No caso dos egípcios, eles consideravam a matemática como uma ferramenta para trabalhar com a agricultura ou com a engenharia civil, por exemplo. Posteriormente, os pitagóricos, ou seja, aqueles que foram descendentes de Pitágoras de Samos, foram os responsáveis por espalhar a matemática pela Grécia. Contudo, eles atribuíam um caráter místico a esta ciência, tendo a aritmética como base de seu sistema. Na realidade, os pitagóricos acreditavam que a matemática poderia explicar o universo e, portanto, ela tinha um caráter muito mais religioso no primeiro momento do que de fato científico. O modo grego de fazer matemática era influenciado pela filosofia e pela lógica. Inclusive, alguns filósofos gregos trabalharam com matemática. Como exemplo, podemos citar a visão de Platão, que viveu no século V a.C., a respeito da matemática. Ele defendia a metodologia axiomático-dedutiva, bem como exigia que os seus estudantes aprendessem geometria. A geometria na matemática grega era responsável por demonstrar como o mundo funcionava, era o estudo do espaço que nos cercava. Ainda, Platão diferenciava a aritmética, que era chamada de ciência dos números, da logística, que era a arte de calcular. E ele considerava essa arte de calcular como sendo algo absolutamente vulgar e desnecessário. Nos anos 300 a.C., Euclides de Alexandria escreveu um compêndio de 13 livros intitulado Elementos. Deste compêndio, 3 livros especificamente abordavam a aritmética, partindo sempre de uma visão geométrica. Só para ficar claro qual era essa ideia da visão geométrica, quando Euclides falava de um retângulo 2 por 3 e aqui ele estava representando a multiplicação, ele estava se referindo à figura geométrica cujos lados mediam 2 e 3. Quando ele falava de quadrado, ele estava se referindo ao quadrado, a figura geométrica mesmo. Ou seja, na realidade, Euclides sempre trabalhou com figuras geométricas, mesmo para fazer operações. Diga-se de passagem, os elementos originais não abordavam o conceito de número. Após Euclides, os estudos de aritmética estagnaram e só retornariam em 250 já depois de Cristo com os trabalhos de Diofanto. Diferentemente de seus predecessores, Diofanto fez uma algebrização da aritmética. É o que nós chamamos hoje de equação diofantina. Em seu compêndio Aritmética, um compêndio também de 13 livros, dos quais apenas 7 chegaram à nossa época, Diofanto buscava soluções racionais de equações, muitas vezes contentando-se com apenas uma solução.
Por exemplo, ele podia estudar uma equação quadrática, que poderia ter mais de uma solução, mas se ele achasse uma solução racional ou uma solução, para ele já estava de bom tamanho. As equações estudadas por Diofanto são chamadas, como eu disse, de diofantinas, e os seus trabalhos inspirariam, mais de 1300 anos depois, o matemático francês Pierre de Fermat. Mas isso é assunto para um outro momento. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!